Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é a nossa segunda aula. Semana passada nós não podemos desenvolver a nossa aula, que vocês tiveram uma caminhada aí na cidade de vocês, certo? Então, lá. Para quem não lembra meu nome, eu sou a professora Patrícia. Hoje é a nossa segunda aula de informática empresarial. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre linguagem profissional e postura digital no ambiente de trabalho, tá? Nós já falamos na nossa primeira aula sobre nós falamos na nossa primeira aula sobre a navegação segura, vocês se lembram? Que não podemos sair clicando em qualquer link, não podemos abrir qualquer e-mail, temos que ter segurança. Temos que ter segurança do que temos que ter segurança do que estamos abrindo para não abrir um vírus aí no computador da empresa, causar um problema, invadir o sistema financeiro da empresa. Depois falamos um pouquinho sobre a introdução à comunicação corporativa. Vocês se lembram? Você fica saindo da tela e fica aparecendo como se fosse abrir a aula. Não sei se é algum problema. Não, é que tá arrumando. Eu acho que deve ser o técnico tá organizando ali. É que meu computador tava fora, o cabo aqui, mas já arrumou, tá? Tá bom. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, que hoje a nossa aula é uma coisa bem importante. É sobre linguagem profissional e postura digital dentro do ambiente de trabalho. O que será que essa aula traz para nós? Vamos pensar aí e dar um exemplo rápido. Quando eu chego aqui, me apresento para vocês, eu falo meu nome, me identifico como professora. Quando vocês... alguém já trabalha aí na sala? Então, lá na empresa, vocês não têm uma linguagem de trabalho que vocês precisam usar? Vocês não chegam lá, e aí, mano, tudo bem? Não é assim, né? Nós temos uma linguagem, nós temos que conversar. Olá, boa tarde, tudo bem? É uma linguagem mais formal que nós utilizamos dentro do ambiente de trabalho, não é assim mesmo? E essa linguagem profissional e postura, ela não é só nós falando, conversando. Nós vamos enviar um e-mail, nós vamos redigir um documento dentro da empresa. Nós precisamos usar o quê? Uma linguagem formal, profissional, ter uma postura profissional de trabalho. Isso é muito importante para vocês que vão ser aí futuros técnicos em administração, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Então, como eu já havia dito, o nosso tema é linguagem profissional e postura digital no ambiente de trabalho. Eu vou falando aqui algumas coisas, vocês estão... eu quero dizer que vocês sempre estão abertos para poder perguntar, estão com dúvidas, podem perguntar. A professora vai fazer algumas perguntas para vocês, podem ficar à vontade para responder, não tenham medo, tá? Se não tiver certo, não tem problema, a professora corrige. Nós estamos na nossa aula, hoje vocês estão na sala de aula o quê? Para aprender, para chegar lá na empresa, no mercado de trabalho e saber fazer da forma correta. Então, a hora de aprender, a hora de errar é agora. Por que eu falo que é tão importante essa questão da linguagem profissional e postura digital? Por que é interessante a gente participar da aula, responder as questões? Para a gente já começar a praticar, a desenvolver a nossa linguagem profissional, sabe? Não ter vergonha, porque lá dentro, lá na empresa, lá no mercado de trabalho, nós precisamos o quê? Ser um profissional com uma boa linguagem, com uma postura, não é verdade? É isso que o mercado espera de vocês. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção em mim, na professora Andressa, que está me ajudando aí com as aulas também, me mediando, ajudando. Infelizmente, eu não posso estar presencialmente com vocês, gostaria muito de estar na sala acompanhando vocês, conhecendo cada um pessoalmente, mas hoje a ferramenta que nós temos nos une, então nós podemos desenvolver a nossa aula, tá bom? Então, vamos começar? Muito bem. Então, aqui o nosso material que nós sempre utilizamos para desenvolver a aula é o material de apoio ao professor do RCO. Competência a ser desenvolvida, identificar a importância da comunicação corporativa no meio digital. Por que é importante saber se comunicar, né? Habilidades a serem desenvolvidas. Nesta aula, os estudantes analisam como a linguagem profissional e postura digital influenciam a clareza e credibilidade das mensagens no ambiente de trabalho, utilizando tecnologias digitais de forma ética, crítica e responsável. Então, assim, a forma como que vocês se comunicam profissionalmente diz muito sobre vocês. Então, é muito importante saber ter essa postura, saber usar uma linguagem profissional lá dentro da empresa, tá bom, pessoal?
a imagem, a linguagem profissional representa muito vocês enquanto profissionais, enquanto futuros técnicos em administração. Então, assim, o nosso intuito hoje é reconhecer a diferença entre linguagem informal e linguagem profissional. Como a professora já deu exemplo ali no nosso início de aula, ninguém chega lá na empresa falando, e aí, cara, não sei o quê, usando gírias, nada disso, né? Nós sempre usamos uma linguagem mais formal, com muita clareza, objetividade, tá? Identificar como escolhas linguísticas podem gerar ruídos e interpretações equivocadas. A professora vai ensinar para vocês o que é um ruído na comunicação, as várias formas de ruídos que existem dentro de uma comunicação. Tudo isso nós vamos aprender hoje, tá? Compreender a importância da postura digital no ambiente de trabalho. Por que é importante ter essa postura digital? A postura digital é o quê? Quando nós estamos usando ali os meios digitais da empresa para nos comunicar. Então, independente se eu estou falando ou se eu estou escrevendo, eu tenho que manter a minha postura como profissional. Vocês, enquanto futuros técnicos em administração, tá? E aplicar práticas de comunicação clara, responsável e adequada às plataformas digitais corporativas. Então, nós temos que ter muita clareza, objetividade, ser responsáveis nos documentos ali nas plataformas digitais da empresa. Não usar ali o WhatsApp da empresa como brincadeira. Aquele WhatsApp é um WhatsApp profissional que nós usamos para tratar o quê? Informações da empresa. Vocês vão aprender que vão usar o e-mail corporativo dentro da empresa, como que usa. Futuramente vocês vão aprender até a fazer a assinatura no e-mail de vocês. São muitas coisas que nós vamos trabalhar durante esse ano. Cada aula é um pouquinho que a gente aprende, vamos construindo o nosso conhecimento dentro da informática empresarial aí no segundo ano. Cada aula vocês vão aprendendo um pouquinho, alguma coisa. E lá no final vocês vão juntar tudo e vão ver como tudo faz sentido, como cada peça encaixa no seu lugar, tá bom? Então vamos lá. Grande parte da imagem profissional de alguém não vem só do que ela fala, mas do jeito que ela se comunica no ambiente digital. Vamos conversar agora sobre algo que acompanha vocês em qualquer profissão, a forma como vocês se posicionam digitalmente. Mas o que quer dizer isso, me posicionar digitalmente? O que a professora está falando? Eu preparei, tem um vídeo aqui que fala sobre isso, como que um profissional ele tem que se comunicar digitalmente. Eu vou colocar ele rodar aqui para vocês, tá? Só um minutinho. Então vamos voltar aqui para nossa aula, pessoal. Pessoal, vamos voltar aqui para nossa aula. Vocês entenderam o vídeo ali que ele trouxe para nós? O que ele fala sobre essa postura digital? Todo mundo aqui tem alguma rede social, não tem? Ou WhatsApp, ou Instagram, ou Facebook, Twitter. O que vocês usam mais? TikTok. Vocês usam essas redes sociais? Pelo menos uma vocês usam, não é verdade? Sim? Então vamos parar para pensar. Olha o que ele disse ali para nós. O que nós postamos hoje na rede social é praticamente um livro aberto, é a nossa vida. A gente está postando coisas sobre nós. Então, muitos recrutadores, o que são os recrutadores? São as pessoas que contratam os funcionários para as empresas. Eles, antes de contratar, eles dão uma pesquisada lá, dá uma olhada na tua rede social. Aí, então, muito cuidado se você está lá postando coisas do tipo assim, ai, detesto segunda-feira, ou tipo, outras assim, ai, não vejo a hora de chegar feriado. Tudo isso ali já liga um alerta para aquele recrutador. Essa pessoa, não sei se ela está muito afim de trabalhar, não. Então, assim, como ele falou, nós podemos sim ter a nossa opinião formada. Isso é nosso direito até por lei, na verdade. Mas nós devemos saber como expressar isso, onde expressar. Talvez ali nas redes sociais não seja o melhor lugar. Porque aquilo ali é algo que está exposto, muitas pessoas podem ver e pode nos prejudicar lá no mercado de trabalho, lá no nosso trabalho. Vocês viram ele dando o exemplo lá do diretor de marketing que foi lá no estádio de futebol e fez uma confusão com o time adversário que a empresa dele é patrocinadora. Então ele está indo totalmente contra a empresa. Ele, enquanto diretor de marketing, representa aquele outro time. E como que ele, saindo lá da empresa, vai lá e briga com esse time adversário? É a mesma coisa que ele está brigando com a sua própria empresa.
Então, nós temos que pensar muito o que nós estamos postando. Viu que ele mostrou lá a questão da marca de cerveja. Você trabalha, vamos colocar vocês são adolescentes. Está trabalhando na Coca, fica lá postando foto da Pepsi. Não, é coisa que não condiz. Então, nós temos que pensar, temos que filtrar. Porque o quê? Vocês vão ser o quê? Futuros profissionais de administração, técnicos em administração. Então, vocês precisam ter essa noção do que postar, como postar. Ele falou, tem muitas, claro, cada um tem liberdade para se vestir, para ir para festa, para fazer o que quiser na sua vida pessoal, ninguém é proibido, mas temos que ter essa postura. Você de repente ali você trabalha numa empresa séria, que tem uma certa postura, uma rigidez, um controle, aí você fica postando fotos aí fazendo as festas no fim de semana, aberto para todo mundo, até os clientes da tua empresa vão ver aquilo. Então, não fica legal. Não que você não possa fazer a sua vida pessoal, não diz respeito a ninguém. Mas você tem que saber que nem tudo você pode estar postando nas redes sociais. Claro, você ir lá postar o nascimento de um filho, uma promoção de trabalho, coisas boas, viagens, isso não interfere em nada lá no nosso trabalho, lá na empresa, mas outras coisas que vão muito além, vão ali muito no nosso íntimo, é bom a gente ter esse resguardo, saber cuidar, saber para quem que manda, o que que posta, o que que conversa com algumas pessoas, porque talvez uma hora você falou mal de uma determinada marca e depois essa marca vai vir ali patrocinar de repente o teu trabalho, vai fazer uma parceria. Então, muito cuidado com o que nós comunicamos, o que que nós estamos falando, para que isso não atrapalhe, não interfira na nossa vida enquanto profissionais, na vida de vocês enquanto futuros técnicos em administração, tá bom, pessoal? Então, aqui, não adianta só enviar uma mensagem. Agora vamos falar um pouco de clareza. É preciso saber como que eu tenho que enviar essa mensagem no ambiente corporativo. Pequenas escolhas fazem grandes diferenças. O tom que você usa. Você vai pedir um relatório, por exemplo. Você viu o seu colega passando, você vai falar para ele, por favor, me envia aquele relatório que eu te solicitei no e-mail. Não vai falar, cara, já te mandei um e-mail pedindo um relatório. Sejam educados, usem um tom adequado dentro da empresa. Não fiquem gritando, mas também não falem muito baixo. Usem um tom de voz adequado para o ambiente. O tipo de linguagem, o que a professora já falou, dentro da empresa, no nosso ambiente de trabalho, e principalmente vocês que vão ser futuros técnicos em administração, precisam usar uma linguagem correta, pronunciar o português de forma correta, ter clareza na frase. E a postura com que você envia as mensagens. Então, você vai solicitar um documento por e-mail, por exemplo. Seja cortês. Bom dia, senhor João, senhor coordenador de tal setor. Solicito que me envie o relatório de vendas do mês de maio. Por favor, atenciosamente, coloquem seu nome, sejam claros no que vocês precisam, não façam rodeios. Sejam gentis, educados e clareza e objetividade. Coloquem no corpo do e-mail o que vocês precisam. Precisam de um relatório, de uma planilha. Sejam claros e específicos do documento que vocês realmente precisam, tá? O que é uma linguagem profissional? Linguagem profissional é aquela usada em situações formais, quando você representa a empresa, mesmo que seja um simples e-mail. Então, aqui nós estamos falando o quê? Da comunicação digital. Dentro da empresa, muitas vezes você pode estar trabalhando ali num setor, de repente, de comercial, e você vai responder orçamentos para clientes. Então, você tem que saber mandar esse e-mail, você tem que ter clareza, objetividade, respeito, usar uma estrutura correta, cuidado com o tom, saber abordar, igual eu falei, não fiquem gritando com as pessoas, né, com os outros colaboradores ou com clientes dentro da empresa. Imagina você chegar numa loja, comprar alguma coisa e o vendedor começar a gritar com você. Não faz o menor sentido, não é verdade? Eles normalmente usam o quê? Um tom adequado, educação, simpatia, respeito. E é assim que vocês também, futuros técnicos em administração, vão precisar se comportar lá dentro da empresa. E aqui, muito importante, a ausência de giros e abreviações desnecessárias. Quando vamos mandar um e-mail, não podemos usar gírias, cara, mano, não sei, essas gírias que vocês usam muito lá na empresa, não, tá, pessoal? E abreviações também não. Não vamos colocar, não sei, oi, tudo bem? Temos que escrever as palavras completas, não podemos abreviá-las, ok? Ok, muito bem. Então, vamos lá, continuar.
Aqui um exemplo bem claro de linguagem não profissional. Oi, manda aquele negócio para mim rapidão, beleza? Não faz menor sentido usar uma comunicação assim lá dentro da empresa. Como que é um exemplo profissional? Poderia, por favor, enviar o relatório atualizado até às 14? Obrigado. Ó, educação, clareza do que ele quer e gentileza. Não, ó, usar o tom certo, não ser educado, ser respeitoso e objetivo no que você está necessitando. Vocês percebem a diferença? Um comunica um descuido e o outro está comunicando o quê? Com responsabilidade. Ele está sendo objetivo, está sendo educado, está dizendo o que ele precisa. E é assim que funciona. Dentro da empresa, para nós termos um ambiente saudável de trabalho, nós não vamos querer ser maltratados lá dentro, não é verdade? Vocês querem ser maltratados lá dentro da empresa? Exatamente, então vocês também precisam querer ser educados, cordiais, tratar bem as pessoas, para que as coisas ocorram da melhor forma possível, tá, pessoal? Postura digital, o que é e por que importa? Postura digital é o modo como você se comporta nas plataformas de comunicação da empresa, então é como eu falei. De repente, lá na empresa, vocês usam o WhatsApp corporativo, saber que aquele WhatsApp é para tratar assuntos relacionados à empresa. Não é para ficar fazendo piadinha, não é para ficar mandando brincadeiras em grupo, porque normalmente eles são usados para quê? Para tratar informações relativas ao nosso trabalho lá dentro da empresa. E o que inclui nessa nossa postura digital? Revisar a mensagem antes de enviar. Por que a gente revisa? Verificar se eu às vezes não me expressei mal, não está com algum erro de português. Então é sempre muito bom, muito importante estar revisando a mensagem. Pode ser do WhatsApp, pode ser no e-mail que nós utilizamos dentro da empresa. Usar o canal certo para cada finalidade. Se você vai solicitar um relatório, o ideal é utilizar o e-mail. Se é só uma informação mais simples, pode usar ali o WhatsApp corporativo. Manter o tom profissional, evitar impulsividade. Quando você for solicitar alguma coisa, não faça no impulso. Faça, revise, verifique que você está pedindo ou está enviando o documento correto. Porque muitas vezes você não vai só pedir, você também vai ter que passar informações. Então, responda de forma correta. Ou às vezes, até se uma pessoa se expressou mal numa comunicação com você, não vá na impulsividade e responda com a mesma grosseria. Contorne essa situação. Saiba trazer a pessoa para o seu lado, seja profissional. Respeite horários e contextos. Então, assim, isso é principalmente no meio corporativo. Não fique, o ideal é respeitar ali o horário de trabalho, o local. Você encontrou ali uma pessoa fora do trabalho no fim de semana, o ideal não é trazer assuntos de trabalho para aquele nosso momento de descanso, porque nós já temos a nossa jornada, que é o período que nós ficamos lá dentro da empresa, para resolver as coisas relacionadas à empresa. Então, ali, ficar mandando mensagem para uma pessoa depois das 11 horas da noite não é muito legal, não é verdade? Então, vamos saber respeitar horários e lugares, né? Ter consciência que toda mensagem deixa um registro. O que é isso? Tudo que você escreve, que você manda para alguém, fica registrado. Então, o que você falou está dito. Tenha responsabilidade no que você está enviando, os dados que vocês estão fornecendo. Nós, lá dentro da empresa, nós temos o nosso próprio e-mail, nós temos, dependendo do sistema, nós temos o login registrado com o nosso nome, nosso CPF, não é verdade, professora Andressa? Com certeza, é o que ela falou, evita o retrabalho. Ela precisava o quê? Só prorrogar lá o prazo, mas faltavam informações. Então, a professora Andressa teve que reenviar uma nova mensagem solicitando mais dados. Se já tivesse sido enviados todos esses dados na primeira mensagem, no primeiro e-mail, já teria sido resolvido na hora. Então, é isso que a gente quer dizer com objetividade e clareza. Colocar tudo que vocês realmente precisam. Coloquem as informações corretas, igual a professora falou, sem divulgar dados de terceiros, dados de vocês. Mas eu preciso de um relatório de venda, vamos colocar que vocês precisam de um relatório de vendas do setor de eletrodomésticos da empresa. Coloque relatório do mês de venda, do mês de maio, das vendas daquele setor específico. Então, ali nós falamos um pouquinho da postura digital, o que inclui nela, ter consciência de toda a mensagem, que a mensagem deixa registro. Então, assim, se vocês também às vezes vão ser ali deseducados, não vão ser cortês na mensagem, vão usar grosseria, isso também vai ficar registrado. Então, saibam ter esse respeito, essa educação, essa responsabilidade, tá?
Postura digital. No mundo corporativo, uma mensagem mal escrita pode gerar ruído, conflito ou até prejuízo para a empresa. Mas o que são esses ruídos aqui que a professora falou? Gerar ruídos na nossa comunicação. Ruído de comunicação são barreiras interfaciais, interferências ou distorções que impedem a mensagem de ser transmitida, recebida ou interpretada com clareza, gerando mal-entendimentos. Vamos dar um exemplo bem claro. Aqui a nossa aula. Se o nosso canal de internet não estiver funcionando corretamente, vai haver o quê? Ruídos de comunicação, porque vai travar a internet, vocês não vão entender meu áudio, a professora talvez não vai conseguir ver vocês. Então, vai haver ali um ruído de comunicação. Ou aqui a professora trouxe vários tipos de ruídos que existem. Sons externos como um ruído físico. Sons externos como barulho de trânsito, obras ou conversas paralelas que dificultam a escuta. Então, assim, a professora está explicando, se dentro da sala de aula vocês começam a conversar, o que vai acontecer? Um ruído físico, porque quem está interessado em aprender não vai conseguir, porque os outros que estão conversando estão atrapalhando. Ou se está tendo barulho, carros passando, buzinando na frente da escola, também vai haver um ruído físico, porque vai atrapalhar a nossa comunicação, não é verdade? Então, é o ruído físico, é esse tipo de exemplo. Um ruído técnico, falhas em equipamentos ou canais, como má conexão da internet, microfone ruim ou e-mails que não chegam. Então, quando a nossa internet, por exemplo, não está boa, automaticamente a nossa comunicação da nossa aula, ela fica com ruído técnico. Ok, pessoal? Só lembrando para vocês que todo esse material que a professora está passando já está disponibilizado lá no Classroom, tá? Para depois, quando vocês precisarem vir a estudar para alguma prova, tá bom, pessoal? Porque depois da semana do feriado nós vamos ter uma provinha, tá? Sim, a nossa disciplina, por mais que ela seja online, mediada pela professora Andressa, nós vamos ter 2 provas por trimestre, vamos ter os trabalhinhos, é normal, a professora só não está em sala de aula, mas tudo acontece de forma normal, tá bom? Prova, trabalho. Pessoal. Provavelmente nós vamos ter que ir para o laboratório de informática, ou vocês vão usar tablet, alguma coisa na sala. Depois eu vou conversar com a professora Andressa para ver, porque tem que ser online. Mas é no horário da nossa aula. A professora vai fazer a prova e vocês vão entrar lá para responder, não é fazer em casa, não. Tá bom? É normal, tá, pessoal? Agora vamos continuar. A gente falou um pouquinho sobre ruído físico, ruído técnico, psicológico. Agora, o que é um ruído psicológico? Fatores mentais ou emocionais, como estresse, preconceitos, desatenção, timidez ou crenças pessoais que distorcem a interpretação. Então, se você chega na aula, por exemplo, um pouco estressado, desatento, claro que vai haver um ruído, porque a professora vai falar, vai explicar e você vai estar com a cabeça em outro lugar. Então, vai haver esse ruído psicológico porque você não vai conseguir entender o que a professora está falando, tá bom? Ruído semântico ou linguístico, uso de jargões técnicos, vocabulário complexo, ambiguidade na escrita, erros de idioma ou diferentes culturas que diferenciam o entendimento ou significado das palavras. Essa questão da ambiguidade na escrita, nós vamos até fazer um exercício agora, é muito interessante. Por que escrevemos corretamente? Porque às vezes você quer dizer uma coisa, mas se você escreve de forma incorreta, a pessoa vai entender outra coisa. Ali, erros no idioma, diferenças culturais. Às vezes aqui no Paraná, vamos colocar, por exemplo, a gente chama mandioca. Lá para o norte, eu acho que é macaxeira. Você sabe o que é mandioca, né? Para vocês é mandioca também? Em outro estado, eles chamam aipim, macaxeira. Então, esse tipo de diferenças culturais também pode dar algum ruído na comunicação, tá, pessoal? E fisiológico, condições físicas como fome, dor de cabeça, cansaço, que desviam a atenção do receptor. Quem que é o receptor? O professor, eu sou a emissora, vocês são os Podem falar, pessoal. Vocês são os receptores, não é verdade? Então, assim, se vocês ali estão com fome, dor de cabeça, é claro que vocês não vão conseguir se concentrar, né?
Então, por isso que é importante o nosso fator fisiológico estar em dia. Às vezes está com vontade de ir no banheiro, vá ao banheiro, não fique ali apertado, porque com certeza você não vai conseguir prestar atenção no conteúdo, tá? Então, assim, agora vamos ver é uma atividadezinha aqui que nós temos para fazer. Observe a charge, vendo o pôr do sol e responda. Tá vendo ali? Olha, vamos ler juntos ali. Prestem bastante atenção para a gente poder conseguir resolver esse exercício. Vendo o pôr do sol. Aí, quanto quer pelo pôr do sol? Mas ele quer dizer o quê? Que ele não está vendendo, ele está vendo o pôr do sol. Mas ele escreveu de uma forma incorreta, que parece que ele está vendendo o pôr do sol. Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol, ele está falando. Aqui a pessoa que está respondendo para ele, vendo o pôr do sol, aproveite para ver também. Então, esse erro aqui na escrita, de como ele escreveu a plaquinha dele, gerou o quê? Ambiguidade. A pessoa entendeu outra coisa. Por isso que a professora falou, devemos verificar a forma como estamos escrevendo para não gerar esse conflito. Aí tem as perguntas para nós respondermos aí juntos. Qual é o ruído de comunicação presente? O que vocês veem de ruído nessa comunicação? Qual é o tipo de ruído, pessoal? O que você tem? O quê? Duplo sentido, não é verdade? Ambiguidade. O ruído ocorre porque a frase vendo o pôr do sol possui dois sentidos possíveis. Vendo, que pode dizer assistir ao pôr do sol, ou vendo comercializar algo, de vender. Essa ambiguidade gera confusão e leva o leitor a interpretar que o pôr do sol está à venda, quando na verdade o enunciado pretende dizer que o personagem está apenas observando o pôr do sol. Por isso que temos o quê? Ter clareza de como vamos escrever para a pessoa não entender outra coisa. Entenderam? Por que é importante dar clareza, dar objetividade na mensagem que você envia? Agora aqui, reescreva a frase de forma clara e profissional, sem ambiguidade. Então, como que vocês escreveriam ali, vendo o pôr do sol de uma forma mais clara, que a pessoa realmente entenderia que ele está vendo, observando, olhando para o pôr do sol? Alguém consegue me dar um exemplo? Assistindo o pôr do sol. Mais algum? Estou vendo o pôr do sol, falar. Exatamente. Vamos corrigir aqui, ó. Aqui tem algumas versões possíveis. Estou aqui para assistir o pôr do sol, vendo o pôr do sol. Aproveite para observar também. Apreciando o pôr do sol. Aqui para ver o pôr do sol, junte-se também se quiser. Essas versões eliminam o sentido de comercialização e deixam claro o propósito da mensagem. Aqui, em nenhuma desses exemplos, a pessoa vai entender o quê? Que está vendendo o pôr do sol, e sim que ele está vendo, que ele está olhando, está observando, apreciando o pôr do sol. Aí, mais uma questão para nós respondermos. Relacione a situação com o ambiente digital. Como frases ambíguas, e-mails ou chats internos podem gerar erro, retrabalho ou conflito? Que postura profissional deve ser adotada para evitar isso? Então, assim, se você lá na empresa vai escrever uma mensagem que vai ter ambiguidade no sentido duplo, o que pode gerar de erro, retrabalho ou conflito para vocês? Dê um exemplo para nós. Deixa eu ver aqui. Cadê? A professora me mandou os nomes aqui. A Beatriz, cadê a Beatriz? A Nicole, a Emily, cadê as meninas? Murilo, Gabriel. Então, o que vocês acham que uma mensagem com duplo sentido pode dar de retrabalho, de conflito para vocês no exemplo? A professora Andressa já deu um exemplo lá na primeira parte, falando o quê? Que ela teve o quê? Mandar o e-mail 2 vezes sem necessidade. Vamos pensar. Você está lá na empresa, você recebeu uma mensagem com duplo sentido, que trabalho? O que pode dar para você de problema? A Beatriz falou aqui, ó, as pessoas podem entender errado o que é para fazer.
E fazer uma tarefa contrária. Exatamente. Muito bem, fazer algo que não era para fazer. Que postura profissional deve ser adotada para evitar isso? Vocês, enquanto futuros técnicos em administração lá na empresa, como que vocês devem se comportar digitalmente para evitar esses erros? Como pessoal? Escrevendo certo. Ah, muito bem, outro exemplo. Acabou a aula? Deixa eu só corrigir rapidinho, então, a última para eles, ali, ó. Aqui, que pode dar? Retrabalho, erros na execução das tarefas, decisões equivocadas, conflito entre equipes. E ali, o que é uma postura profissional? Usar a linguagem clara, objetiva e específica, evitar abreviações, duplos sentidos, revisar a mensagem antes de reenviar. Bom, pessoal, é 10h35 que termina a nossa aula, eu achei que era até 10h40. Mas, então, assim, muito obrigado por hoje, vocês se comportaram super bem, ganharam o coração da professora, tá? Até semana que vem, um beijo, tá? Tchau, professora Andressa, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, professora. Obrigada. Tchau.